Ai, meu Deus, tá ruim o telefone? Não, não está ruim não. Tia Débora aqui colocou pra ficar diferente, né? Pra vocês verem, ai, será que meu telefone tá ruim? Será que minha televisão tá ruim? Não, não está ruim não. Tia Débora que quis modificar. Tudo jóia com vocês? E aí, galerinha? Como vocês estão? Tudo na paz? Tudo relax? Tudo tranquilo? Bem, hoje a gente vai fazer a nossa aula de ciências, tá bom? Então, ó, prestem atenção que eu vou ler a apostila e aí vocês vão acompanhar a leitura comigo e a explicação, tá bom? Acompanhem. Voltamos ao nosso modo normal, nossa imagem coloridinha, né? Então, vocês vão ver que eu vou estar olhando para frente, mas é porque eu estou lendo a apostila, joia? Beleza? Então, a gente vai finalizar os nossos conteúdos de ciências, que são bem facinhos, tá bom? Então, a gente vai abrir a apostila na página 27 para a gente acompanhar a leitura, ok? Prestem atenção, fiquem ligadinhos. Vamos lá, ó. Dilatação e contração dos metais. O que é dilatar? Dilatar é quando cresce, contrair é quando diminui, né? Então, os metais também podem sofrer mudanças no estado físico. Tia, metais? Sim, metais. A gente está falando de ferro, de ouro, que é um tipo de metal. A prata também é um tipo de metal, né? Então, vamos lá. Os metais também podem sofrer mudanças no estado físico. No entanto, para transformar um metal do seu formato sólido para sua forma líquida, é necessário aquecê-lo muito, tá, gente? Então, no final do vídeo eu vou colocar para vocês verem um metal em seu estado líquido. Ele tem que estar numa temperatura muito, muito, muito elevada, tá? Para ele derreter. Não é uma simples temperatura, igual a gente tem no fogão, tá? Que vai fazer ele derreter. Então, ele tem que ficar muito aquecido mesmo, muita coisa, tá? Então, vamos lá, ó. Quando os metais são aquecidos, eles podem sofrer a dilatação, que é quando eles aumentam, aumentando seu tamanho. Quando os metais são resfriados, então, quando eles estão muito quentes, eles se dilatam. E quando eles são resfriados, eles endurecem, eles enrijecem e podem até diminuir de tamanho, tá bom? E o seu tamanho ele é reduzido, ok? Jogo rápido. Nós temos aqui uma imagem de uma porta com uma fechadura, né? E uma chave e uma vela. Aí está assim, ó, analise a imagem e marque o que acontecerá com a chave. A chave, ela aumentará e encaixará na fechadura, porque se vocês repararem, ó, o tamanho da fechadura é muito grande para o tamanhozinho da chave. A chave é pequenininha, a fechadura é grande. Então, a gente tem duas opções. Essa chave, ela aumentará e encaixará na fechadura, ou ela diminuirá e não encaixará na fechadura. Bem, acabei de falar que o metal, em contato com o calor, né, ele se dilata, ele se expande, ele cresce, né? E contato com o frio, ele diminui. Então, a alternativa aqui, que a chave ela vai aumentar de tamanho e encaixará na fechadura. Ela vai se dilatar, certo? Ela só não vai derreter, que para derreter precisa de uma temperatura muito alta, ok? Então, vamos aqui, ó. Um exemplo de variação no tamanho dos metais pode ser observado nos trilhos dos trens. Há um espaço entre cada barra de metal que compõe o trilho, pois no momento em que o trem passa, o contato do metal das rodas do trem com os trilhos causa um aquecimento nos trilhos, ocasionando um aumento de seu tamanho. Assim, esses espaços são necessários para que, com o aumento do tamanho dos trilhos, o encaixe seja corretamente mantido, evitando os acidentes. Então, os trilhos, eles ficam assim, ó, conseguem ver? Eles não ficam exatamente encostados um no outro, tá? Eles têm um ferrinho e eles ficam distantes. Por quê? Porque à medida que a roda do trem, que também é de ferro, passa, aquece, porque passa numa temperatura muito alta. E quando o ferro ou o metal ele está em contato com uma temperatura muito alta, ele se expande, ele aumenta. Então, ele tem que ficar a uma certa distância. Por quê? Porque
conforme a roda do trem for passando, ela vai aquecendo. E aí, ela aquecendo, ela vai se expandir. E aí, quando ela se expande, para não causar nenhum acidente de um ferro subir no outro, né? Ele vai, tem uma certa distância, porque ele aumenta de tamanho. E aí, com esse aumento de tamanho, elas não se esbarram, certo? Se elas ficassem juntas, elas iriam se esbarrar e poderiam causar um acidente no trem. Mas aí elas ficam distantes, porque elas conseguem se expandir e depois elas conseguem voltar ao tamanho normal, se dilatando. Joinha? Se dilatando não, perdão, se contraindo, ok? Então, vamos lá, ó. Aqui embaixo nós temos esse exemplo, tá? Do ferro, ok? Vocês vão acompanhar aí no livro de vocês, tá bom? Aqui a gente tem um jogo rápido. Considere os seguintes fatos: uma vasilha de água deixada no freezer, uma vasilha de água deixada no fogo, o derretimento de um cubo de gelo quando aquecido. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Aí a gente tem aí solidificação, evaporação e fusão. Fusão, evaporação, condensação, solidificação, vaporização e fusão, condensação, evaporação e solidificação. Vocês vão ter que ver, de acordo com as alternativas, a ordem correta para poder marcar. Joia? Transformações causadas pelo fogo. O fogo, ele causa transformações? O que vocês acham, hein? Eu acho que ele causa transformação. Então, vamos acompanhar, ó. Transformações causadas pelo fogo. O controle do fogo causou uma grande mudança nos hábitos dos homens primitivos. O aquecimento produzido por ele permitiu a sobrevivência em climas e regiões mais frias e manteve os predadores afastados. Primeira perguntinha aqui. Em sua opinião, o fogo continua sendo importante nos dias atuais? Vocês acham? Vocês acham que o fogo ele é necessário ainda? Que ele continua sendo importante? O que vocês acham? Deem a opinião de vocês aí. E escrevam em quais situações que o fogo ele ainda é importante. Tá bom? Não deixem de fazer. Tá bom? Então, a gente vai aqui, ó, para próxima página, página 29. Está acabando o nosso conteúdo de ciências. Está acabando, hein? Ó, evidências das transformações. Lembra quando a gente falou das transformações reversíveis e irreversíveis? Né? Por exemplo, o gelo, quando derrete, ele é reversível, porque ele vai virar água. Se a gente congelar, ele vai virar gelo de novo. E uma transformação irreversível, aquela, por exemplo, o ovo. Quando eu cozinho o ovo, ele nunca mais vai virar um ovo cru. Ele vai ser um ovo cozido, né? Então, é irreversível. Ela não pode mais voltar ao seu estado de origem, certo? E as evidências das transformações? Como que eu consigo evidenciar, como que eu consigo perceber que algo foi transformado? E aí? Pelo paladar? Pela visão? Pelo olfato? O que vocês acham? Sei lá, hein? Será que quando eu estou fazendo um bolo, eu sinto aquele cheirinho de bolo assando, né? Aquele cheirinho gostoso de bolo. Deu até fome. Ai, meu Deus. Então, será que aquele cheirinho do bolo, eu consigo perceber que através do cheiro ele está ficando assado? Porque o bolo está se transformando, não é? Porque os ingredientes foram misturados, aí se tornou uma mistura homogênea, né? Porque eu misturei todos os ingredientes, eles viraram uma massa só. Eu não consigo identificar qual ingrediente é qual, porque eles se misturaram e viraram uma massa homogênea. Então, eu consigo saber quando aquele bolo está assando? Eu acho que consigo, né? Eu consigo identificar? Eu acho que sim, porque eu estou vendo, eu estou sentindo aquele cheirinho de bolo assado, gostoso. Então, quando o cheirinho está subindo, eu automaticamente consigo identificar. O bolo está sendo assado, está ficando pronto, está sendo cozido, né? Tá ficando lá quentinho, gostosinho pra gente poder comer, certo? Vamos ler aqui então para ver se eu estou certo ou se eu estou errada. Algumas transformações das mudanças podem ser percebidas visualmente, a gente consegue ver, na alteração de suas cores ou com a alteração de seu sabor, podendo esta ser sentida pelo paladar. Por exemplo, a banana, quando madura, ou seja, adequada para o consumo, ela apresenta uma cor amarela
e o sabor da banana é docinho. Mas quando ainda não está madura, a banana ela apresenta uma cor verde e ao mordê-la, ela amarra a boca, quer dizer, ela é amarga, ela deixa a boca da gente mais dura, né? Porque é ruim uma banana verde, quando a gente come banana verde é ruim, tem quem goste, mas é uma minoria, né? Então não é um sabor bom. Então a gente consegue perceber essa transformação, né? Se a gente for acompanhando, a gente vai percebendo que aquela banana ela vai ficar madura, né? Com o passar dos dias, ela vai deixar, a casquinha dela vai deixar de ficar verde e vai ficar amarela. Então a gente sabe que aquela banana ela está própria para o consumo. Vamos lá. Outra possível evidência são os gases liberados durante as transformações. Esses gases podem ser percebidos pelo olfato, apresentando odores agradáveis ou não, né? Tem alguns odores que ninguém merece, né? Mas vamos continuar aqui. O cheiro de um bolo saindo do forno e o cheiro do leite azedo são exemplos de como podemos perceber pelo olfato as transformações ocorridas com esses alimentos. Então vamos lá. Quando o leite está ruim, né? Quando o leite está azedo, a gente logo olha para ele e sente aquele cheirinho, né? Não só o leite, vários outros alimentos também que azedam, estragam e a gente consegue identificar que eles estão ruins, né? Que eles estão impróprios para o consumo através do cheiro, né? A gente sabe que aquele cheiro está ruim, então houve uma transformação. Por que houve uma transformação? Porque quando aquele alimento ele estava próprio para o consumo, ele estava com um cheirinho gostoso. E aí, quando ele estragou, o cheiro ficou ruim. Aí não dá para comer, né, gente? Infelizmente, tá? E quando alguma coisa está boa ainda, a gente consegue sentir o cheiro e aí a gente pode comer sem medo. A cozinha é um bom lugar para observar algumas evidências de transformações. Observe a seguir. Então aqui, ó, alguns ingredientes que costumam ser utilizados para fazer um pão são farinha de trigo, ovos, leite e fermento. E aí a gente faz aquela mistura homogênea, né? Porque a gente mistura tudo e a gente não consegue identificar qual ingrediente é qual, porque eles estão ali, ó, misturadinhos, certo? Ó, no segundo quadro, a massa formada pela mistura dos ingredientes tem um aspecto diferente dos ingredientes em sua forma inicial. Normalmente, a massa deve descansar por algum tempo, para que algumas transformações que envolvem o fermento ocorram e formem gases, deixando a massa com aspecto macio, fofinho. Nesse momento, é possível notar que a massa aumenta de tamanho. Então, quando a gente faz um pão, a gente misturou, né, a massa, aí os ingredientes se misturaram, viraram aquela massa homogênea. Aí a gente pega aquela massa, coloca ela dentro de um recipiente, cobre com um paninho e aí a gente deixa aquela massa lá 1 hora, meia hora, 2 horas, enfim, o tempo que for necessário. E aí aquela massa ela vai descansar. Quando ela descansar, ela vai liberar os gases, né, que tem naquela massa, tá bom? E além dela liberar aqueles gases, né, que acabam realmente fazendo mal pra gente, dando gases na gente também, ela cresce, ela aumenta de tamanho. O fermento, ele serve para quê? Para crescer, para aumentar de tamanho. Então, o fermento, ele vai agir, vai liberar os gases e vai fazer aquela massa aumentar o tamanho dela, certo? Então, a partir desse momento que a massa aumentou, que já liberou os gases, aquela massa ela está pronta para ser assada. Então, aquela massa é colocada em uma forma e aí ela vai para o forno. Ó, a massa é então colocada no forno para assar e quando retirada, há algumas evidências das transformações ocorridas, como a alteração da cor da substância, a formação de gases pelos furinhos presentes e a formação furinhos presentes da massa. Então a gente percebe que aquela massa ela teve uma transformação, por quê? Porque ela não está mais cru. Agora ela é uma massa assada. Então a massa assada, ela fica mais moreninha, né? Mais marronzinha, porque foi assado. E a gente consegue perceber dentro a liberação daqueles gases que eu falei, quando ela ainda estava lá descansando e também quando ela estava sendo assada. Por quê? Porque a massa fica com alguns furinhos, né? E aí esses furinhos significa que foram liberados gases. Joinha? Então vamos lá, ó. Essas são as evidências das transformações,
tá bom? De algumas substâncias. Aí agora vocês vão responder as atividades da página 30, ok? Vou ler aqui com vocês e a gente vai acompanhando. Não só a página 30, página 31, página 32 e na página 33, só para marcar, e também vamos fazer a 34, ok? Então vamos lá rapidinho aqui fazer a leitura das atividades para vocês responderem. Classifique os estados físicos da matéria, então vocês vão classificar como sólido, tá bom? Como líquido e como gasoso. Número 2, observe o esquema que representa o ciclo da água na natureza. Em seguida, complete as frases. Lembrando o ciclo da natureza. A água evapora, né? Se condensa lá em formazinha de nuvem e tem a precipitação. A precipitação, né? É quando ela se transforma em chuva, se transforma em neve. Essas são as precipitações, ok? Então, a água evapora, né? O sol faz a água evaporar. E aí ela se condensa, se transforma em nuvem. E aí ela se precipita e cai a aguinha do chão. Sempre começando pela evaporação, ok? O ciclo da água sempre vai começar pela evaporação, tá? Mares, oceanos, rios, enfim. Letra A. A água dos rios, dos mares e da lagoa encontra-se no estado quê? Líquido, sólido, gasoso. Ao receber calor do sol, a água dos rios, dos mares e das lagoas pode passar para o estado... Qual estado que a água passa? Porque ela tem uma evaporação. Então, quando tem evaporação, ela está em qual estado? Pelo processo chamado de... Qual o nome desse processo? Vocês vão ter que ver, vai estar lá na imagem, vocês vão responder. Letra B. Conforme o vapor de água sobe, vai sendo resfriado pelas camadas de ar, ele é transformado do estado tananã para o estado tananã, formando as nuvens. Esse processo é chamado de... Quando as nuvens ficam sobrecarregadas, ocorre a chuva. Dependendo de como o dia estiver, quente ou frio, a precipitação pode ocorrer de forma... Como chuva ou no estado sólido. Como? Você tem que pensar e responder, tá bom? A neve acumulada no topo das montanhas ou geleiras, ao receber o calor do sol, pode derreter e passar do estado tananã para o outro estado tananã. Esse processo é chamado de... pensem aí. Observe a transformação a seguir. Então, aqui nós temos duas correntes, né? Primeiro a gente tem uma corrente limpinha e depois a gente tem uma corrente enferrujada, né? A mudança apresentada na figura é reversível ou irreversível, né? Então, vocês vão ver aqui que antes era uma corrente limpinha e depois se transformou numa corrente enferrujada. Essa mudança, essa transformação, ela é reversível ou irreversível. Letra B, cite o nome da transformação que ocorreu com o metal. O metal ele estava de um jeito e aí ele se transformou de um outro jeito. Houve o que aqui? Uma cor o quê? Corro. Aí vocês vão pensar e vão responder. Letra C, escreva a evidência que mais indica que a transformação da corrente ocorreu. Então, a evidência foi o que eu já acabei de falar, né? Era um metal limpo e aí se transformou em um metal corroído, em um metal enferrujado, tá bom? Número 4, analise as transformações a seguir e identifique o tipo de evidência que comprove a existência de cada uma delas. A queima de papel é o quê? Uma pensa lá, olha na apostila. Quando ocorre uma queima, né? Quando o fogo queima alguma coisa, o que acontece? Qual o nome dessa transformação, né? O cozimento de um ovo é uma transformação o quê? Reversível, irreversível, né? Mesma coisa aqui no papel, vocês também vão colocar se é reversível, se é irreversível. A água sanitária em um tecido colorido, mancha, não mancha? Vocês têm que prestar atenção e responder. E uma banana amadurecendo, né? Então, vocês vão prestar atenção aqui e também vão responder. Número 5. A dilatação é um efeito que ocorre com vários materiais diariamente. Dilatação, quando expande. Você já percebeu que algumas portas de sua casa parecem abrir mais facilmente em dias frios? E nos dias quentes, elas parecem enroscar em algum lugar? Como você explica essas duas situações? Eu nunca percebi, vou ser sincera com vocês, eu nunca percebi, nunca me atentei, nunca parei para perceber esse tipo de transformação. Mas essa transformação ocorre sim, e ela tem uma explicação, e aí vocês vão explicar por que isso acontece nos dias frios e nos dias quentes. Joinha? Número 6.
Você já reparou que todas as construções são feitas com espaços entre uma parte e outra? Uma ponte, por exemplo, possui vãos entre as peças do seu piso, da mesma forma que os azulejos no seu banheiro. Converse com seus colegas e formule uma resposta sobre a necessidade de haver esses espaços entre uma peça e outra. Se vocês olharem lá no banheiro de vocês, né, os ladrilhos estão colados e no meio dele, geralmente, ele é rejuntado, né? Por que fica esse espaço e tem que ser rejuntado? Por quê? O que acontece? Né? Pensem aí, o que poderia acontecer se todos os ladrilhos estivessem coladinhos um no outro? Né? Por que eles têm que manter uma distância? Pensem e pergunta para o papai. O papai deve ser bom para responder isso, né? O vovô. Pergunta para eles aí, tá bom? Que eles provavelmente vão saber responder. Tá? Número 7. A imagem a seguir ilustra uma transformação de um remédio. Observe e responda quais evidências comprovam essa transformação. Então, aqui foi colocado uma aspirina, né? Um comprimido efervescente, que é aquele quando a gente bota na água, ele começa a gerar um monte de bolha. Tá bom? Então, vocês vão escrever aí a evidência dessa transformação. O que aconteceu? Gente, era uma pílula, e aí a gente colocou aquela pílula efervescente dentro da água, né? E aí aquela água começou a borbulhar, começou, né, a soltar um monte de bolinha de ar. Por quê? Quais as evidências de que isso aconteceu? Aí vocês vão escrever. Joinha? Fácil, né, gente? Na página 33, a gente tem mais um desafio. A imagem ao lado mostra um procedimento comum em países nos quais o inverno é muito rigoroso e neva com frequência. Ela mostra uma estrada com sal na neve para derreter o gelo mais rapidamente. Considerando o que você estudou nessa unidade, responda. Qual a transformação da água que ocorre ao adicionar o sal na neve? Se aquela neve, ela derrete, qual é o processo dela? Qual é o nome daquele processo de derretimento do gelo, né? Porque a neve nada mais é do que gelo. Então, qual é o nome desse processo de derretimento do gelo? Vocês vão ver e vão colocar. Essa transformação da água, ela é reversível ou ela é irreversível? O gelo quando derrete, ele é reversível ou ele é irreversível? Pensem lá, já falei isso 1 milhão de vezes. É só colocar, tá bom? Aqui vocês vão marcar as opções, o que vocês sabem mais, o que vocês sabem menos, o que vocês têm dificuldade na página 33. E na página 34, nós temos aí um pequeno resumo do que foi visto na unidade. As misturas. A mistura, quando ela é homogênea, ela tem apenas uma fase. Quando ela é heterogênea, né, ela tem mais de uma fase. Ela pode ter 2, pode ter 3, 4, 5, 6 fases. O que são as fases? As fases são os itens que contém ali dentro daquela mistura, certo? Ok? Quando ela é homogênea, aqueles ingredientes se misturam e a gente não consegue identificá-los. Então, ele tem apenas uma fase. Agora, quando a gente consegue identificar os diferentes ingredientes daquela mistura, né? Os diferentes componentes daquela mistura, isso significa que ele tem mais de uma fase. Ok? Joinha, 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 joinha. Então, vamos lá. Encontre no quadro abaixo as palavras relacionadas aos métodos de separação das misturas. Você consegue dizer como funciona cada método? Então, aí nós temos a peneiração, a catação, né? A decantação. Então, vocês vão ver, vão marcar ali no caça-palavras, ok? Aí aqui nós temos as mudanças, ferver a água e derreter o gelo. E a queima, a corrosão e a ferrugem. Tem 2 nomes e aí vocês vão completar. Complete o esquema sobre as mudanças dos estados físicos dos materiais. Então, aqui a gente tem sólido, líquido, qual é o próximo? Gasoso, né? Então, a gente tem vaporização, a gente tem fusão. Aí, vocês têm outros também. E aí, vocês vão colocar cada um de acordo com o esquema. Ok, galerinha? Nossa aula de ciências termina aqui. Façam as atividades, até porque eu tô até cansada de tanto falar. Vocês sabem que eu falo pra caramba, né? Mas fazer o quê? Tá bom? Melhor falar de mais do que falar de menos, né? E aí vocês acabarem não entendendo, tá bom? Ó, fiquem com Deus. Me perguntem se vocês tiverem dúvidas, ok? Façam as atividades com calma, prestem atenção para fazer direitinho, tá bom? Um beijo, pessoal, e fiquem com Deus.